a palavra do doutor Arlindo e convidamos a palavra a doutora Rosângela. Eu vou pedir licença ao presidente para falar de pé. Presidente, eu não consigo, não tenho essa destreza do professor Arlindo. Primeiramente, isso, tem uma pastinha assim de bem, aí é a única palestra que tem. Agradecer em seu nome, doutor Gutenberg, o convite e cumprimentar também todos os ilustres membros da mesa e os senhores aqui presentes. A minha parte, como os senhores viram, eu sou médica, então eu vou me ater à parte que eu tecnicamente domino, que é a área da saúde dentro da ciência médica. E tive a oportunidade de ler algumas publicações acerca do trabalho aqui do inspetor prisional, lá em Brasília, nós chamamos agentes penitenciários, porque me chamou a atenção. Quando eu fazia parte de atendimento de saúde, o meu tempo ainda não começou, viu, presidente? A minha parte de atendimento como médica do trabalho, eu observava muito adoecimento, muito também de afastamento, quando eu estava como presidente da junta de perícia e também de readaptação. Então, eles iam adoecidos e precisavam se afastar durante um longo tempo do trabalho. E isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar e também tive a oportunidade de ir até o ambiente de trabalho, porque assim como o professor Arlindo falou, o que nós fazemos? Nós precisamos visitar o chão da fábrica, o chão da empresa, o ambiente do trabalho, para a gente poder entender minimamente a organização do trabalho, porque a gente nunca vai compreender um trabalho tão complexo, cujas tarefas prescritas, elas são absolutamente diferentes das tarefas reais. Este é um grande fator de adoecimento para todo trabalhador, não somente o agente penitenciário. Então, esse é um artigo que, quando aconteceram as rebeliões, quando começaram a acontecer, me chamou a atenção. Eu estava conversando com outro colega psiquiatra, e eu comentei com ele, eu falei, esse é um tema que a gente precisa estudar e que vale um artigo, vale uma publicação para tentar também, dentro daquilo que nos cabe, chamar a atenção para o adoecimento dessa população de trabalhadores, porque em todos os jornais apareciam o tempo inteiro os mortos, a rebelião, a falta de condição para que o preso fique dentro do presídio e tudo, tanto da mídia impressa, mídia televisiva, quanto também dos direitos humanos, mas eu não ouvi falar em nenhum momento dos agentes penitenciários, naquele primeiro momento. E daí nós fizemos um artigo, eu e o doutor Antônio Geraldo da Silva, eu propus para ele fazer esse artigo, ele fez uma parte da psiquiatria e eu escrevi mais sobre a outra parte do trabalho. Como médica, eu preciso apresentar o meu conflito de interesse, eticamente isso é um dever nosso. Próximo, por favor. E aqui eu não recebi nenhum tipo de pagamento, o sindicato me convidou e me trouxe aqui às custas. O meu currículo já foi apresentado, próximo. E aqui eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse de estar aqui fazendo essa aula, tá? Próximo. E aí foi o dado que chamou a atenção, que foram 133 mortos em 2017. Essa foi uma publicação de 18 de janeiro no Bom Dia Brasil, e que superou o número de mortos do Carandiru. Próximo, por favor. Aqui também agentes penitenciários são feitos reféns. Eu comecei a procurar onde que entrava na notícia que o agente penitenciário tinha sofrido uma agressão. Próximo. E aqui agente penitenciário morre e mais 2 ficam feridos após serem baleados em emboscada em Londrina. Então eles foram perseguidos e foram emboscados também. Eu peguei apenas esses 2 e eu quero trazer que quem faz a opção de fazer um concurso e entrar para esse tipo de trabalho, ele tem um ideal para isso. Ele não está fazendo por fazer esse concurso. E o trabalho, ele é muito mais do que um meio de subsistência próprio de sua família. O trabalho, ele é um meio de desenvolver potencialidades, de mobilizar o indivíduo, de elevar a sua autoestima,
de fazê-lo se sentir pertencente e útil à sociedade e também de ser admirado pelos seus pares, pelos seus familiares e amigos. Então, o trabalho, ele não é um castigo. E dentro da nossa vivência, ele é um elemento fundamental para o homem. E, próximo, por favor. E aí o Gonzaguinha já trazia para nós, ó, em sua música, né, que o homem se humilha, se castra nos seus sonhos, seu sonho é a sua vida, a vida é o trabalho, sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra ele se morre, ele se mata. Isso aqui também leva ao suicídio. Nós temos casos também de agentes penitenciários, inspetores prisionais que se suicidaram. Próximo, por favor. Próximo. Pode ir indo direto. Então, dentro do ambiente de trabalho, nós temos 3 dimensões. A dimensão física e tecnológica, que ela fala sobre condições de trabalho, então são os equipamentos, um ambiente físico, mobiliário, todo o material, arsenal que é necessário para o desenvolvimento da tarefa do inspetor prisional. Dentro da dimensão organizacional, são os processos de trabalho, exatamente todo o fluxograma das tarefas que os senhores precisam desenvolver no sistema. Estratégia competitiva, como que é esse plano de carreira, o sistema de gestão, o sistema de informação, a estrutura organizacional, como que ela é. Será que esse agente prisional, ele também participa dessa organização? Porque quem está lá em cima ditando as diretrizes, muitas vezes nunca esteve na ponta, nunca esteve executando a tarefa. Então, esse trabalhador, ele participa da construção, da organização do trabalho. E a dimensão psicossocial são os conhecimentos, as relações humanas, a cultura, o clima organizacional, isso tudo está dentro dessas 3 dimensões que falam sobre a qualidade de vida dentro do trabalho, e isso é para qualquer atividade econômica. Próximo, por favor. A relação simplificada de causalidade dos fatores psicossociais na empresa, no ambiente de trabalho, no sistema prisional. Os aspectos psicossociais é um desenho da gestão do trabalho, tem o contexto social e organizacional desse sistema prisional. Então, isso vai impactar exatamente nos estados emocionais e psíquicos dos agentes prisionais, na saúde física e mental, e isso vai gerar acidentes de trabalho também. Próximo. Pode ir digitando. E que vai determinar dentro dessa organização de trabalho a sua qualidade de vida, os custos internos, a qualidade, a produtividade dele, a inovação, a competitividade, os custos do sistema de saúde e os custos previdenciários no caso do regime próprio, por causa do absenteísmo, das ausências, do adoecimento, da falta ao trabalho. Próximo. Eu trouxe aqui apenas para mostrar. Nós não temos dentro do sistema público os seletistas, que é o que é afastado pelo regime geral do INSS. Mas para que a gente tenha uma ideia, a terceira causa de afastamento, de acidente, de concessão de benefício foram os transtornos mentais e comportamentais, que é exatamente o que mais afasta o agente prisional da sua atividade laborativa. É assim lá em Brasília. Próximo, por favor. Em 2015, as 5 primeiras causas de afastamento: episódio depressivo, reação ao estresse grave e transtorno de adaptação. 3, outros transtornos ansiosos. 4, transtorno afetivo bipolar. E 5, os transtornos mentais e comportamentais pelo uso abusivo do álcool. Próximo. Em 2016 não mudou muito. Então, estresse, depressão, crise de ansiedade, transtorno afetivo e também o uso abusivo do álcool. São as 5 causas que mais afastam o trabalhador da sua atividade. Próximo, por favor. Foucault falou em 92 que o corpo é a primeira vítima do sistema rígido de produção e, em segundo lugar, o aparelho psíquico. Nessa realidade onde os senhores trabalham, efetivamente, o corpo ele vai ser o primeiro sistema a ser danificado, como de dores, e aí começam algumas disfunções, a pressão começa a alterar a pressão, os níveis de glicose, dores musculares muito grandes, as incapacidades temporárias, isso vai se repetindo, o humor vai começando a ser afetado, e aí a gente entra no aparelho psíquico. Próximo. E isso é adoecimento mesmo. É adoecimento, não é frescura, é um problema muito grande, porque o gestor não entende, pensa que o trabalhador está fazendo corpo mole,
pensa que ele não quer cumprir com a sua tarefa, está faltando à toa, está buscando atestado, e não é uma doença, e é doença. Realmente é um adoecimento mental, não é sofrimento mental, é diferente. Sofrimento mental foi o que eu passei, carioca que sou, quando o Flamengo perdeu para o Cruzeiro na Copa. Próximo, por favor. Então, aqui nós estamos falando do reconhecimento e sentimento de utilidade que foi falado pelo vice-presidente. Foi falado assim, quando eu cheguei a ouvir o personagem Adriano falando. Nós precisamos falar disso, precisamos levar isso para a sociedade. A sociedade precisa entender, reconhecer e valorizar o trabalho dos agentes penitenciários. Isso aqui é um ponto de adoecimento em todas as atividades econômicas. A falta de reconhecimento é um fator de adoecimento. Pode voltar, por favor. Avaliações de desempenho, é importante isso, assédio moral que sofre, a solidão, o ambiente hostil. Alguém conhece ambiente hostil? Erros, acidentes, desqualificação do trabalho. E aí começa o desespero, a desesperança, a depressão e o suicídio. Próximo. Para ser feliz no trabalho, nós temos que ter condições de trabalho adequadas, organização de trabalho adequada e as relações socioprofissionais adequadas. Próximo. Dentro da qualidade de vida. Próximo. Nós temos que ter um paciente, que é o trabalhador, que é o agente penitenciário, ele precisa ter um acompanhamento do médico do trabalho, tem que ter esse serviço de saúde ocupacional na administração pública, ele tem que ser acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, quando tem o assistente social, todo esse corpo clínico de profissionais precisam estar juntos. Próximo. Nós temos o transtorno depressivo maior, eu vou passar mais rápido, que é uma das doenças dos transtornos psiquiátricos, é a principal causa de incapacidade no mundo. 7,5% dos anos vividos pela pessoa é com depressão, é muito tempo. Mais de 300 milhões de pessoas afetadas e teve um aumento de 18% de 2005 a 2015. Mais de 80 países em desenvolvimento, aí nós estamos no Brasil. Próximo. Dentro dos aspectos epidemiológicos, 15% a 18% da população afetam mais as mulheres. Volta. A idade do início é 27 anos. 1 a cada 10 pacientes procuram, dentro da atenção primária, o atendimento de saúde mental com psiquiatra ou com psicólogo. É causa de grandes gastos na saúde pública e também na previdência. Próximo. Quais são os sintomas? Então, humor deprimido, o interesse, prazer reduzido, não tem interesse mais de ficar com a família, com as pessoas que gostam de fazer atividades com os filhos, com a família, com o companheira, não quer mais fazer o esporte que fazia ou o hobby que costumava ter, tem problemas de sono, começa a ter insônia, não tem um sono satisfatório, a fome, a questão do apetite fica menos ou fica mais, então começa a desenvolver outras doenças, como eu já tinha falado. Próximo. Até 2020, a Organização Mundial de Saúde disse que a depressão vai ser a causa mais incapacitante do mundo. Os sinais de alertas para todos os senhores são os sintomas de dor crônica, cansaço, insônia, ansiedade, e começa a querer beber, nunca bebia e começa a querer beber mais. Próximo. Fumar. Próximo. Depressão no trabalho. Pode passar. Quais são as condições de trabalho favoráveis? Né? Altos níveis de suporte, controle, menos horas de trabalho, isso é uma coisa que precisa ser vista dentro da carga de horário do agente prisional. O suporte dos colegas de trabalho, precisa entender, quando o meu colega está doente, eu preciso apoiá-lo, eu tenho que parar de falar, ele está fazendo corpo mole, né? O chefe tem que parar de falar que está fazendo corpo mole, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo para se tratar. O próprio indivíduo, ele faz uma autodiscriminação, ele faz um autopreconceito, porque não procura o médico psiquiatra, não procura o psicólogo. Isso, nós precisamos acabar com esse tipo. Existe uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria contra a psicofobia, contra a discriminação, esse preconceito, porque quando a gente está infartando, a gente quer um cardiologista. Quando a gente está com o osso quebrado, a gente quer um ortopedista. E por que a gente não procura o psiquiatra ou o psicólogo quando a gente está com uma insanidade mental, né? uma doença mental? Próximo. Isso aí vai diminuir o número de ausência e também o presenteísmo, que é aquele trabalhador no seu ambiente de trabalho que não está produzindo. Próximo. Próximo, reação grave ao estresse. Então,
o que acontece com isso? É um perfeito estado de desequilíbrio do funcionamento psíquico e orgânico, quando o organismo necessita usar dos seus arsenais psicobiológicos para lidar com eventos que são graves, são eventos que causam uma grande tensão e exigem uma ação defensiva. Mas esses recursos, eles não são suficientes e a pessoa está num momento vulnerável e também, diante da gravidade, da intensidade dessa situação estressante, ela pode sucumbir e vir a adoecer. Próximo. O estresse sempre existiu, o estresse é bom, ele gera adrenalina, a adrenalina é aquilo que nos prepara para a fuga, para a luta, né? Então eu sempre me lembro daquela propaganda que tinham 2 amigos na floresta e apareceu uma onça, um deles abaixa bem de leve e começa a amarrar o tênis, o outro fala para ele, você acha que você vai correr mais do que a onça? Eu não, só preciso correr mais do que você. Então assim, a adrenalina prepara e o estresse nem sempre existiu, mas nem sempre ele é bom. Próximo, ele começa a ser patológico quando existe uma situação muito grave, que ele dura muito tempo, né? A duração normalmente desse preparo é de minutos ou de horas, e quando ele passa de um mês, aí ele já começa a ficar patológico. Próximo. Existem estressores externos, que são o que nos estressa, está fora da gente, né? Independe das nossas características individuais, e existem os internos, que constituem no modo de ser da pessoa. Uma pessoa já ansiosa, uma pessoa muito taque, né, Rosilane? Não é uma pessoa tímida ou é depressiva, essas questões assim geram essa transformação individual. Então, o transtorno psiquiátrico, ele tem uma característica genética, de genótipo, né, uma característica intrínseca do indivíduo que sofre uma alteração fenotípica, que é do meio externo, e por isso desenvolvem, então, os transtornos mentais. Próximo. Quando esse estresse é prolongado, vai gerar úlcera, pressão alta, diabetes, problemas dermatológicos, impotência sexual, obesidade, enfim, tudo isso. Próximo. Sintomas psíquicos de estresse excessivo: cansaço mental, dificuldade de concentração, a memória, produtividade, criatividade, o desempenho insatisfatório, o humor depressivo, a redução da libido e o dano na qualidade de vida, e isso envolve todos os que estão ao redor daquele indivíduo, a sua família, os seus amigos. Próximo. E aí depende do tipo de pessoa que você é. Isso aí, Lazarus e Folkman trazem que as atividades cognitivas usadas pelo indivíduo para interpretar esses eventos ambientais são fundamentais no processo do estresse. Então, cada um vai ter um tipo de reação frente a uma determinada situação. O estresse ocupacional e os outros transtornos mentais, eles envolvem as equipes de saúde, os profissionais de segurança, os juízes, professores, operadores de tráfego aéreo, operadores financeiros, jornalistas e todos que estão em cargos de chefia. Outros transtornos ansiosos, pode passar. Nós temos aí a Organização Mundial de Saúde, traz a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, o DSM-4, e agora nós já temos o 5, que traz a listagem de todos os transtornos de ansiedade, que são esses. Agora, fobia, transtorno do pânico, os senhores já devem ter ouvido falar, fobia social, transtorno compulsivo, obsessivo, transtorno de estresse pós-traumático, após uma rebelião, após uma tentativa de fuga, após uma situação, é muito frequente o TEPT com os inspetores prisionais. O transtorno de estresse agudo e o transtorno de ansiedade generalizada. Próximo. A ansiedade é um sentimento vago e passa a ser reconhecidos como doença quando são exagerados e desproporcionais em relação a um estímulo qualitativamente diverso, quando a maioria das pessoas não teriam uma reação tão aguda, então aí passa a ser patológico. O estresse sempre existiu, o estresse é bom, ele gera adrenalina, a adrenalina é aquilo que nos prepara para a fuga, para a luta, né? Então eu sempre me lembro daquela propaganda que tinham 2 amigos na floresta e apareceu uma onça, um deles abaixa bem de leve e começa a amarrar o tênis, o outro fala para ele, você acha que você vai correr mais do que a onça? Eu não, só preciso correr mais do que você. Então assim, a adrenalina prepara e o estresse nem sempre existiu, mas nem sempre ele é bom. Próximo, ele começa a ser patológico quando existe uma situação muito grave, que ele dura muito tempo,
né? A duração normalmente desse preparo é de minutos ou de horas, e quando ele passa de um mês, aí ele já começa a ficar patológico. Próximo. Existem estressores externos, que são o que nos estressa, está fora da gente, né? Independe das nossas características individuais, e existem os internos, que constituem no modo de ser da pessoa. Uma pessoa já ansiosa, uma pessoa muito tática, né, Rosilane? Não é uma pessoa tímida ou é depressiva, essas questões assim geram essa transformação individual. Então, o transtorno psiquiátrico, ele tem uma característica genética, de genótipo, né, uma característica intrínseca do indivíduo que sofre uma alteração fenotípica, que é do meio externo, e por isso desenvolvem, então, os transtornos mentais. Próximo. Quando esse estresse é prolongado, vai gerar úlcera, pressão alta, diabetes, problemas dermatológicos, impotência sexual, obesidade, enfim, tudo isso. Próximo. Sintomas psíquicos de estresse excessivo: cansaço mental, dificuldade de concentração, a memória, a produtividade, a criatividade, o desempenho insatisfatório, o humor depressivo, a redução da libido e o dano na qualidade de vida. E isso envolve todos os que estão ao redor daquele indivíduo, a sua família, os seus amigos. Próximo. E aí depende do tipo de pessoa que você é. Isso aí, Lazarus e Folkman trazem que as atividades cognitivas usadas pelo indivíduo para interpretar esses eventos ambientais são fundamentais no processo do estresse. Então, cada um vai ter um tipo de reação frente a uma determinada situação. O estresse ocupacional e os outros transtornos mentais, eles envolvem as equipes de saúde, os profissionais de segurança, os juízes, professores, operadores de tráfego aéreo, operadores financeiros, jornalistas e todos que estão em cargos de chefia. Outros transtornos ansiosos, pode passar. Nós temos aí a Organização Mundial de Saúde, traz a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-4, e agora nós já temos o 5, que traz a listagem de todos os transtornos de ansiedade, que são esses: agorafobia, transtorno do pânico, os senhores já devem ter ouvido falar, fobia social, transtorno compulsivo obsessivo, transtorno de estresse pós-traumático, após uma rebelião, após uma tentativa de fuga, após uma situação. É muito frequente o TET com os inspetores prisionais. O transtorno de estresse agudo e o transtorno de ansiedade generalizada. Próximo. A ansiedade é um sentimento vago e passa a ser reconhecidos como doença quando são exagerados e desproporcionais em relação a um estímulo qualitativamente diverso. Quando a maioria das pessoas não teriam uma reação tão aguda, então aí passa a ser patológico. A prevalência dos transtornos de ansiedade durante toda a vida é acima de 31% na população. O diagnóstico diferencial está relacionado a verificar se existe uma outra doença. É maior em mulheres. Imagina que coisa, mulher mais ansiosa. Nunca vi isso. E de 1,7 a 2,5 maior o risco de suicídio. Próximo. Um bilhete que eu ganhei. Então, os sintomas do sistema nervoso autonômico e sintomas físicos estão aí. Próximo. Os sintomas urinários e respiratórios, aquela sensação de sufocamento, falta de ar. Os sintomas psíquicos de tensão, nervosismo, isso vocês levam para dentro de casa. Às vezes vocês estão brigando com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o irmão. Próximo. O transtorno do pânico, ele não necessariamente não está associado a um evento. Ele pode acontecer quando a gente está viajando de férias para um lugar muito bacana e pode ter um episódio de pânico. Tem na web um depoimento do padre Fábio de Mello que caracteriza bem uma ansiedade muito grande, um medo iminente de morte, uma sensação de morte, e pode passar, isso acontece e a pessoa que sofre fica preocupada de que venha a ter um outro transtorno. Pode passar também. Agorafobia também pode passar, é uma ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizado pode passar, ele pode cronificar se não tiver o tratamento, e é muito difícil, porque a maioria das pessoas tem ansiedade presente todos os dias. Pode passar, transtorno afetivo bipolar pode passar. Normalmente a gente fala muito da mania, mas o paciente com transtorno afetivo bipolar, ele passa a maior parte do tempo com depressão do que com episódio de mania. Próximo.
acompanhar o tratamento. A dependência química é muito grave entre os inspetores prisionais também, precisa de tratamento. Próximo. A dependência química, ela leva aí 6 milhões de dependentes químicos no país, são brasileiros, né, adoecidos e sem assistência à saúde. Nós não temos assistência à saúde no nosso país para os pacientes psiquiátricos e os pacientes psiquiátricos com dependência química. Próximo. É o terceiro motivo de causa. As pessoas começam com não uso, depois começam a experimentar uso esporádico, frequente, abuso, dependência. Os adultos oferecem na chupeta bebida alcoólica para a criança, isso é criminoso. Próximo. Aqui o potencial de dependência do álcool, maconha, cocaína, nicotina, obrigada, crack, pode passar. O tratamento é contínuo, pode passar, precisa de uma rede, tanto de ambulatorial como hospitalar para tratar. Próximo também, e aí pode passar. Os suicídios acontecem variavelmente com uma doença mental, pode passar. Nós temos 12 mil suicídios por ano no país. O suicídio não é notificado, embora tenha uma portaria que exija a notificação. Exatamente a cada 45 segundos uma pessoa tenta se suicidar. E isso é uma questão de saúde pública. E nós sabemos que 98%, na realidade 100% tem um transtorno mental. E antes de se suicidar, nas 2 semanas anteriores, todos eles estiveram em contato com um profissional da saúde ou deram um alerta para a sua família. Próximo. Pode passar. Eu já falei sobre isso, pode passar. O que fazer para eu finalizar? Política de atenção à saúde do servidor, com 3 pilares: vigilância em saúde, prevenção e promoção à saúde, perícia médica e reabilitação profissional. Tudo é focado em perícia, tudo é focado em caçar atestado. Não tem nada de prevenção e promoção à saúde do servidor público. Equipes de saúde multiprofissional, assistência ambulatorial e hospitalar para o servidor público, redimensionamento e reorganização do trabalho e alteração da legislação penal. Obrigada.